Não chega não. Não gosta? Aqui tá ali, lá tá aqui. Cadê o restante? Pessoal do louvor, vamos chegando? Cris, vamos lá? Vai ser muito bom, senão você vai queimar. Aí você vai falar pra mim assim, você me Pepino e abacaxi na mão, né? E o abacaxi na mão. Ah, é. Pega o pepino e o abacaxi na mão. Ah, não, você já tá comendo. Não, você vai falar assim, você tá me jogando a música. Uma das decisões mais importantes da vida. E nós vamos dar graça ao Senhor por essa hora, tá bom? Por esse lugar, pela vida da Dona Maria Luísa, pela vida do seu esposo, que nos cederam também esse espaço, pelas famílias, pelos amigos, pelos irmãos. Vamos dar graça ao Senhor, que Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós estamos aqui agradecidos por esta manhã toda especial que temos vivido, que separamos para glorificar o Teu nome. Hoje é o dia que o Senhor fez, no qual nós nos alegramos e nos regozijamos. Hoje é mais um dia, é o dia do descanso, é o dia da manifestação da Tua presença, é o dia onde os nossos tormentos se convertem em paz, em shalom. Hoje é um dia em que a nossa tribulação é transformada em alívio, em descanso, porque o Senhor é quem transforma todo o caos da nossa vida. É o Senhor quem nos dá sentido para a vida. É o Senhor quem nos faz morrer para este mundo, morrer para as coisas do presente e vivermos para algo novo que vem do Teu coração para nós. Obrigado porque hoje, através do batismo, nós estamos também falando sobre morte, mas estamos falando sobre vida também. Morte para o mundo, morte para o passado, morte para as velhas coisas, mas uma ressurreição para um novo tempo. Te louvamos, Senhor, por este lugar, por esse espaço cedido à igreja, esse lugar tão especial. Obrigado pela vida da Dona Maria Luísa, pela vida do seu esposo, pela sua família, pela sua casa, que devotaram também esse espaço para abençoar a igreja e abençoar o Teu reino. Graças te damos, te louvamos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Se quiser sentar, pode sentar, nós vamos cantar um pouquinho. Miguelzinho, Cris, Noemi. Adoração. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda terra. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno
toda a terra e céu. Aleluia. Maravilhoso é teu nome, Senhor. Glória. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus nos ama com amor eterno. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus te ama. Obrigada, Pai. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, Sem o teu amor, sem o seu perdão, sem o seu o perdão, que seria de o mim? que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre Ele de está braços abertos. sempre de braços abertos para mim. Oh, Jesus. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Obrigada, Pai, por este amor, Senhor. Oh, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Senhor, bendito por esse amor maravilhoso. Seus braços estão abertos para nós. É por isso que nós estamos aqui, para glorificar o teu nome neste dia, mais uma vez. Aleluia. Em nome Obrigada. de Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Queridos, nós
gostaríamos de trazer uma breve palavra, porque nós entendemos que é uma oportunidade falar um pouquinho mais do amor do Senhor e explicar o que representa o batismo, o que representa o batismo na nossa vida, o que vai representar na vida desses irmãos que estão aqui. Tá? Renato, você fica à vontade. Os batizantes estão aqui, mas acho que ele está mais fresco que você, né? Está grávida, então tem um cuidado especial ali com ela. Queridos, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas esse homem se perverteu, esse homem se corrompeu. Quando Deus colocou o primeiro casal no Jardim do Éden, Deus proveu todas as suas necessidades, com árvores, com frutos, que ele podia comer, desfrutar à vontade. Mas tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi proibida ao homem. Por que foi proibida ao homem? Porque o homem, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, uma das características de Deus é que Deus é livre. E Deus tem liberdade de escolha. E se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem também foi dotado da capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Por que aquela árvore proibida? Porque seria a única forma do homem poder exercer o seu livre-arbítrio. Se não tivesse ali uma árvore diferenciada, o homem seria obrigado a servir a Deus. Não é verdade? Ele estaria ali apenas diante das árvores permitidas, todas elas sendo permitidas, o homem não poderia exercer o seu livre-arbítrio. Mas tendo uma em que o homem pudesse dizer, bom, ou eu obedeço a Deus ou não obedeço a Deus. Então aquela árvore realmente era um referencial, era um elemento que Deus havia colocado naquele lugar, justamente para que o homem pudesse ter a liberdade de dizer, eu sirvo a Deus de coração ou eu não quero servir a Deus. E qual foi a escolha do homem? Quando o primeiro casal, a mulher olhou para aquela árvore e viu que era uma árvore boa para comer, era um fruto agradável aos olhos, e a árvore que dava entendimento, parece que ela foi despertada, e de fato ela foi despertada. Satanás estava ali no Jardim do Éden, tentando o primeiro casal para que o primeiro casal pudesse cair, porque na queda do primeiro casal, todos nós cairíamos. Na verdade, eles eram cabeça cabeça da humanidade. Na queda da cabeça, todos os homens cairiam por tabela. E na verdade foi isso que aconteceu. Ela olhou para aquele fruto, ela desejou o fruto, ela tomou do fruto e comeu. O que ela fez? Ela exerceu do seu livre-arbítrio. Pena que ela desconsiderou, não só ela, mas especialmente o homem, porque ela comeu e deu para o marido, e o marido também comeu. Os dois pecaram o mesmo pecado. Mas a palavra de Deus havia dito o seguinte, no dia em que você comer, você vai morrer. E o que aconteceu? Eles comeram e morreram. Mas como? Se depois daquilo eles continuaram andando, tiveram filhos, a vida passou, os anos se passaram, e eles só morreram muito tempo. Mas Deus disse, no dia em que você comer, você vai morrer. Porque a morte que o homem experimentou foi a morte espiritual. O homem é um ser espiritual, ele é espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. Ele é um ser espiritual porque Deus é espírito. E se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a parte central do homem não é a sua alma, emoções, sentimentos, pensamentos, e não é o corpo. O mais importante que nós temos não é o nosso corpo. O mais importante que nós temos é a essência da nossa vida, que é a nossa vida espiritual. O homem é um ser espiritual, porque Deus é espírito. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, no dia em que ele comeu, ele morreu. Onde? No espírito. Mas o que quer dizer morte? Morte não quer dizer deixar de existir. Morte quer dizer separar. O homem morreu, não quer dizer que ele deixou de ter espírito. Mas o seu espírito morreu. Morreu em que sentido? Não deixou de existir, mas ele foi desconectado da vida de Deus. Ele foi separado da vida de Deus. Deus é espírito. O homem é um ser espiritual. Mas na hora em que ele desobedeceu a Deus, o fluxo de vida que emanava do próprio Deus e que fluía na vida do homem e que fazia com que o homem tivesse plena harmonia e pleno caminhar com Deus, esse fluxo foi interrompido. Não deixou de ter espírito, mas seu espírito foi separado
da comunhão, da glória e da presença de Deus. Mas o homem possui alma também. Na nossa alma temos sentimentos, emoções, pensamentos. Mas o que aconteceu? A partir de um espírito desconectado da vida de Deus, como é que se tornou a alma do homem? A alma do homem se tornou depressiva, a alma do homem se tornou entenebrecida. A partir do pecado, o homem passou a ter medo, o homem conheceu o que é ter medo, o homem conheceu o que é tristeza, que ele não conhecia o que era desespero, começou a conhecer, porque a sua alma, destituída da vida do Espírito, a sua alma se tornou doente, alma entristecida, depressiva. Deus veio visitar o homem nessa condição de pecado, e ao invés do homem se soltar com alegria, como antes, na presença de Deus, agora o homem foge de Deus. Porque o homem passa a ter medo de Deus. Foi isso que o pecado produziu na vida do homem. No espírito, ele morreu. Na alma, a alma já entrou em processo de morte, já entrou em entenebrecimento, em medo, tristeza, e o corpo? O corpo começou a ter uma contagem regressiva para a morte. Por isso que Adão morreu muitos anos depois. Mas no dia em que ele comeu e ele morreu espiritualmente, o morrer fisicamente era apenas uma questão de tempo. E todos nós hoje morremos, não é verdade? Todos nós, assim que a gente entra nesse mundo, a gente já entra em contagem regressiva, não é verdade? Os anos vão se passando, a gente vai envelhecendo e a gente está caminhando para a morte física, porque o problema é espiritual. O problema começou no espírito. Mas e aí? Deus deixou isso como estava? Não. Deus amou o mundo de tal maneira. Passa, tudo bem? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Estamos falando de morte, né? O homem morreu no espírito, está morrendo na alma e vai morrer no corpo. No entanto, Deus amou o mundo. Deus me amou. Foi o que a gente acabou de cantar aqui agora. Deus me ama. E Deus te amou. E o amor de Deus foi tão lindo, tão tremendo, tão especial, tão glorioso, que Ele te viu na tua condição de morte espiritual e de morte da alma e de futura morte do corpo. E mais do que isso, e de futura morte eterna. Não somente morte espiritual, morte da alma e morte do corpo, mas tudo isso resultaria numa separação eterna de Deus. Eternamente longe de Deus. Mas o que Deus fez? Ele, vendo o homem na sua condição de morte, entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Quando você olha ali para Jesus, e você fica pensando, puxa vida, os judeus mataram Jesus. Ou você pensa, ah não, os romanos mataram Jesus. Ou então você pensa, a humanidade matou Jesus. Tudo errado. Eu matei Jesus. Eu, Wilson Maia dos Santos. Jesus foi lá para a cruz por minha causa. Se eu fosse a única pessoa no mundo, se você fosse a única pessoa no mundo, Ele teria vindo só por você. Porque o que Ele fez? Sabendo que você estava destinado à morte, Ele te amou e tomou o seu lugar. Foi isso que Ele fez. Há 2000 anos, lá naquela cruz, Ele não precisava morrer. Por Ele mesmo Ele não precisava morrer. Eu precisava morrer. Você precisava morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se Adão pecou, Adão morre. Se o Wilson peca, o Wilson morre. Se Newton peca, Newton morre. Mas Jesus não pecou, então Ele não podia morrer. Por que Ele morreu? Ele morreu a minha morte. Ele morreu a sua morte. E é muito importante que hoje, no batismo, essas pessoas, como nós fizemos e tantos outros ainda vão fazer, o que nós vamos fazer na hora do batismo? Bom, já que Jesus morreu por mim há 2000 anos, e só agora que eu estou sabendo disso, mas eu entendo que lá no passado Ele fez uma provisão para a minha vida, eu que vivo nesse século, eu que vivo nesse tempo, Ele tendo morrido há mais de 2000 anos, mas Ele morreu por mim, eu não vejo, mas eu creio que Ele morreu no meu lugar.
Então o que eu faço na hora do batismo? Eu morro com ele. O batismo é nada mais, nada menos do que uma identificação com Jesus na sua morte. Lá no passado, ele morreu por mim, mas eu não tinha nascido ainda. Ele morreu para mim, mas eu nem sabia. Mas agora eu sei, porque o Evangelho me ensinou. A palavra de Deus me mostra que a morte que Jesus teve, que sofreu há 2000 anos, foi por minha causa. E quando eu descubro isso pela mensagem do Evangelho, então o meu coração se constrange. E eu me entrego a esse Jesus. Eu reconheço esse sacrifício em meu favor. E eu digo, eu recebo o teu sacrifício, Jesus. O Senhor não apenas morreu pelo judeu, não apenas morreu pelos romanos, não morreu apenas pela humanidade. O Senhor morreu por mim. E eu confesso que este sacrifício foi em meu lugar. E eu aceito este sacrifício. E tanto aceito esse sacrifício para a minha vida, que eu tomo uma decisão. Eu vou morrer contigo. Quando eu mergulho nessa piscina, quando eu desço as águas, eu estou dizendo para Jesus, Jesus, eu morro contigo, eu sou sepultado contigo, mas assim como o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitou glorioso, Jesus morreu em tristeza, Jesus morreu levando o pecado, meu pecado e o seu pecado, mas no terceiro dia ele ressuscitou alegre, feliz, glorioso. Por quê? Porque o pecado foi sepultado, porque o preço do pecado foi pago. O salário do pecado é o quê? A morte. O que Jesus fez? Morreu. Então ele pagou. Então ele pagou, Márcio, o teu pecado. Ele pagou, Jô, o teu pecado. Gislane, ele pagou o teu pecado. Larissa, ele pagou o teu pecado. Fabinho, ele pagou o teu pecado. Renata, ele pagou o teu pecado. E agora, como identificação com essa morte, Jesus morreu há 2000 anos, mas nós estamos agora no ano de 2012, você vai trazer a cruz para hoje. E você vai trazer o hoje para 2000 anos. Porque para Deus não há tempo. Nós vivemos na dimensão de tempos. Mas no reino espiritual, todas as coisas se fundem. Para Deus o ontem é hoje, o hoje é amanhã. Para Deus tudo é agora, é já. Então é como se Jesus estivesse morrendo agora mesmo, lá na cruz. E você com ele. Seus pecados são cravados na cruz. O preço do pecado, que é a morte, é pago na cruz. Você morre com ele. E se você morre com ele, o que morre? Morre o seu orgulho, morre a sua vaidade, morre o seu desejo de viver para você mesmo, morre a sua autonomia, morre o seu desejo de amar esse mundo presente, morre com Cristo. E o que ressuscita? Um novo homem, uma nova mulher. Aquele homem depressivo é sepultado com Jesus. Aquele homem violento, aquele homem egoísta, morre com Jesus. E ressurge quem? Uma nova pessoa, um novo coração, com uma nova disposição de servir a Deus. Amém? Amém. O batismo não é uma invenção nossa. Só para encerrar, que já vamos para os testemunhos. O batismo é uma ordenança divina. Lá em Atos 2, versículo... Quando os homens ouviram a mensagem do Evangelho, Atos 2, 37 e 38, a palavra de Deus diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Explicando rapidinho isso daqui, essa passagem, assim como eu estou pregando a palavra aqui para vocês, Pedro também pregou a palavra a uma grande multidão. E quando Pedro terminou aquela pregação, as pessoas estavam assustadas. Por que elas estavam assustadas? Porque Pedro falou também de pecado, como eu falei aqui. Porque Pedro também falou de que o salário do pecado é a morte. Porque Pedro também anunciou de que se Jesus
morrer por nós, nós estamos perdidos. E se nós não aceitarmos o sacrifício, nós estamos perdidos. Perdidos como? Por causa da morte. E quando eles ouviram essa mensagem, eles ficaram alarmados, e eles gritaram, e eles clamaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro respondeu: a saída para vocês, a única saída para o mundo, a única saída para as pessoas é essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis a vida de Deus, recebereis o Espírito Santo em vossas vidas. Um destaque: arrependei-vos. Qual que é o salário do pecado? A morte. E o que me livra então da morte? O arrependimento do meu pecado. Quando eu me arrependo do meu pecado, o Senhor me perdoa. E cada um de vós. Então significa que o batismo do meu pai não serve para mim. O batismo da minha mãe não serve para mim. O batismo da minha esposa não serve para mim. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Essa é a saída. E única saída. João 14,6 nos diz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Nós que hoje estamos vivos, nós temos a oportunidade de recebermos a mensagem do Evangelho em nosso coração. Só temos essa vida para decidir. Não temos uma outra vida. Não tomamos o corpo de uma outra pessoa para continuar a vida. Nós só temos esta vida. Hebreus 9:27 nos diz que cabe ao homem, está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. Nós só temos esta vida para decidir. Então as pessoas que estão hoje tomando essa decisão para descerem as águas do batismo, estão fazendo a decisão mais importante da vida. Porque estão aproveitando a oportunidade, receberam a mensagem do Evangelho, creram nessa mensagem e estão se identificando com Jesus na sua morte, para que o possam também se identificar na sua ressurreição. Viver em novidade de vida. Jô, estou preocupado com você. Vem para cá, porque daqui a pouco você fica tostadinha. Tudo bem, queridos? Amém. Amém. Então, com muita alegria, nós vamos ouvir o testemunho desses preciosos irmãos que corajosamente tomaram a decisão para descer as águas do batismo. Quem é o mais corajoso que vai começar? Tem mais uma, olha a Renata também. Aproveita e fica na sombra um pouquinho. Fica na sombra. Foi muita coragem, não pensou. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Meu nome é Márcio. Desculpa, esqueci que não tem nome de crachá. Meu nome é Joelma. Agora vai ser depois de Cristo, né? Exatamente. Joelma DC. Então, a pessoa que nos apresentou a igreja foi o Guto. Nos trouxe O há Guto um ano e... já faz 1 ano e 2 meses que a gente Benção. frequenta Olha o a fruto, igreja. Guto. Olha a benção do fruto. Isso que já fazia um tempão que ele convidava e a gente, não, a gente vai, ficava enrolando e não vinha. Então, e como que a gente era, né? Ai, meu Deus, é que eu já tô tentando até esquecer como que eu era. Mas, assim, o que mais me lembra, assim, como eu era, é que é uma passagem que eu ouvi, que a gente padece, que a gente pena porque a gente não tem conhecimento. A gente não tem conhecimento da palavra, a gente não tem conhecimento de nada, por isso que a gente sofre. Então, e a gente estava muito, muito, muito afastado de Deus, por isso que eu acho que foi pegando assim aos pouquinhos a gente, aí por isso que a gente até demorou um pouquinho para chegar até aqui, mas falta de vontade não foi, mas foram tantas coisas aí nesse 1 ano e pouquinho que a gente passou e foi aprendendo, né, os dois juntos. Então, pode falar, vai. Na alegria, na tristeza, né? A gente sabe agora o que é uma aliança. E eu não vou chorar. Eu disse que eu não ia chorar. E hoje a gente conseguiu trazer meus pais, meu sogro tá ali também. Aí depois para falar como a gente é agora, é melhor perguntar para eles. Que eles são a testemunha maior. E assim, por a gente não ter mesmo esse conhecimento nenhum
vou dizer nenhum mesmo, porque era, né, da palavra. Então a gente sofreu bastante, eles sofreram com a gente. Mas, o que mais? Fala aí, perdi o fio da meada. Desculpa, disse que eu não ia chorar. Bom, alegre eu sempre fui, mas assim, Deus não muda a personalidade, mas Ele muda o caráter. E ainda bem que Ele mudou pra melhor, é claro. O que mais? Nem sei. Já perdi, eu tinha anotado tudo que eu ia falar, mas eu já nem sei onde tá o papel. Vai, diga alguma coisa aí, quem sabe eu lembro. Até sem palavras também. Mas é importante pra gente esse dia, a gente ter conseguido trazer, principalmente meus pais, o meu sogro tá aí. A única pessoa que a gente não conseguiu trazer foi minha sogra, mas de entender do que a gente vem passando nesse período, né? A gente chega a Deus de várias maneiras, né? A gente acabou chegando, a gente foi apresentado a Deus quando criança, jovem, mas a gente ficou muito afastado. E depois desse afastamento que a gente sentiu, só veio sentir depois num momento de dor. Então, nesse momento de dor que a gente começou a sentir a necessidade de buscar uma força maior, da gente trazer essa força espiritual pra gente poder batalhar, recomeçar, viver essa vida bem, em harmonia, em família, entre amigos, e tentar prosperar também, não só pensando na questão material, terrena, mas prosperar no espírito mesmo, né? A gente buscar uma nova vida. É isso que a gente veio buscar hoje aí. Ser, não ter. Bom, foi na igreja, na primeira vez que a gente foi, que o Guto nos convidou. Aí quando o pastor disse que se a gente gostaria de entregar a nossa vida a Jesus, aí eu senti assim, nossa, eu não sei como eu não inundei aquela igreja aquele dia de tanto que eu chorei. E também no encontro de mulheres, eu entendi que eu não era uma boa esposa, não era a esposa que ele merecia, a esposa que Deus queria que eu fosse para ele. Nossa, eu passei. E o que mais? Então foi isso. Glória a Deus. Não pode um de cada vez, se quiser, pode. Fica à vontade, pode ir. Só o sol, cuidado com o sol. Bom dia a todos, meu nome é Fabiano, sou casado com a Larissa e eu conheço a igreja evangélica desde 98 e comecei a frequentar a igreja evangélica em outra denominação, fui batizado no ano 2000, 2001, só que eu era muito imaturo, né? Entendeu? Não levava a coisa a sério e eu fui por intermédio da minha mãe, né, quando eu fui batizado. E fiquei 10 anos afastado. Imagina esses 10 anos como foi, né? Acho que se eu estou aqui é pela misericórdia de Deus. Entendeu? Que Ele teve na minha vida. E nesse meio tempo de 10 anos afastado, o meu filho de 7 anos, o Felipe, começou a ir na igreja, na Nacional. Por intermédio da minha irmã, né? Sou irmão da Juliana, cunhado do Fernando. E ele começou aí 2, 3, 4 meses, nós, assim, sabe, começamos a sentir, sabe, uma mudança. Ele trouxe uma paz para dentro da nossa casa, né? E por ele, sabe, nós começamos a frequentar a igreja. Por intermédio dele mesmo. Ele foi usado, né, para estar levando a gente. E começamos a frequentar a igreja. Né? Eu comecei sozinho, depois a Larissa começou aí, ela nem conhecia, né? Como sempre foi católica, né, no passado, e não conhecia, né, como funcionava, né? Católica, mas não ia na igreja. Não foi batizado. E nesse meio tempo, né, as coisas começaram a mudar, né? Mesmo, né, aceitei Jesus do meu jeito também, né, que nem o pastor falou, debaixo da coberta e tal, eu fui no meu quarto, aceitei Jesus lá, e depois a Larissa, né, aceitou Jesus também, que o pastor chamou ela, né, e quando o pastor chamou lá, né, pediu pro pessoal levantar a mão, ela levantou a mão e foi. Aí ele falou, não, Fabinho, vem você também, né, aí eu tive a confirmação, né, de que eu estava, né, já preenchido já, mas enfim,
eu era uma pessoa assim, depois, como solteiro, né, sabe, gostava de bagunça, né, como todo adolescente, todo jovem, mas de uma forma mais profunda da bagunça, né. E aí Deus me enviou a Larissa, né, como solteiro, e com 2 meses de namoro, ela ficou grávida e nós tivemos o Felipe. E eu acredito que isso foi uma bênção de Deus na minha vida, porque depois desse momento, dessa gravidez, do Felipe ter vindo aí, né, para o mundo, né, a nossa vida mudou completamente. Completamente. Porque tivemos muitas lutas também, passamos por várias dificuldades, mas até hoje jamais, nunca nos respeitamos, sabe, nunca sai um palavrão de nossas bocas, sabe, então isso foi assim um aprendizado mesmo. E agora nesse momento, acho que é mais para o negócio firmar mesmo, entendeu? Que a nossa união, sabe, a aliança de nossa família, sabe, todos na presença de Deus, sabe, a família entregue, né, a Deus. E isso, sabe, para mim é uma glória. Dou glória a Deus a todos os momentos de estar renovando o meu batismo, né? Porque eu via, sabe, eu queria tomar aquela Santa Ceia, sabe, nos domingos eu não conseguia, sabe, não conseguia ir lá pegar o vinho, o pão, porque uma coisa não tava renovado, né? Totalmente. E depois que nós entramos na igreja, que nós começamos a frequentar, eu mudei bastante. Comecei a colocar as minhas palavras mais, sabe, mais assim, carinhosamente falando. Comecei a ter um diálogo mais, sabe, acentuado com a minha esposa, com os meus filhos. Sabe, antes a gente dava aqueles tapinhos no bumbum, depois eu falei, não vou dar mais nem tapinha no bumbum mais para educar, entendeu? Vai ser na oração e na base da conversa, do diálogo. Então isso tem mudado nossas vidas. Sabe, a gente que também trabalha com comércio, entendeu? Nós temos empresa. E é uma luta também, quem tem aqui sabe como é que é o dia a dia, sabe? Aquele jogo de cintura, sabe? Para tentar, rebola aqui, rebola lá. E Deus tem abençoado também, entendeu? Essa nossa área aí. Tá? Nós estamos crescendo conforme a vontade dele. E é isso aí. É isso aí. Acho que eu já falei uma parte já também. Eu vou deixar ela falar. Eu era assim, uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Muito torrona. Por mais que às vezes eu via que eu estava errada, eu falava, não vou pedir desculpa, não vou me... Sabe? E eu mudei muito, né? Depois que eu passei a frequentar a igreja, a gente sente assim que a vida está mais preenchida, sabe? Não é aquele vazio, né? E assim, é muito bom. E quando eu aceitei Jesus, eu até falei pro pastor Wilson, né? Que eu já estava já há um bom tempo na igreja e assim, eu já tinha aceitado, entregado meu coração, né, pra Deus. E aí o Fabiano teve um dia, porque a gente tem um menorzinho, eu tenho um de 3 anos, então às vezes tem que ir lá, ficar na salinha um pouquinho com ele, né, e volta. E aí o Fabiano um dia falou assim, o pastor já falou, né, pra aceitar. Eu falei, por que você não me chamou? Porque eu queria aquela confirmação. Aí no dia que nós fomos lá, me pegou assim de surpresa, porque aí o pastor Wilson falou, aí eu já levantei a mão. Aí só eu falei, nossa, todo mundo vai pensar que eu era dura de coração, que eu não queria aceitar Jesus, né? Mas foi muito bom, foi assim, a confirmação pra mim também. E hoje eu vejo que eu assim, tô mais calma, sabe, aprendendo a ser mais mansa. E vamos trabalhando um pouquinho, né? Cada dia um pouquinho pra sempre estar assim, melhorando em todas as áreas, né? E é isso. Bom, meu nome é Gislane. Meu nome é Gislane, eu sou namorada do Beni, que tá aqui escondidinho. Já faz um tempo que eu frequento a igreja. Bom, a gente sempre vem por dificuldades, né? Então é por dificuldade que eu aprendi a amar, a respeitar e aceitar o Senhor Jesus na minha vida.
porque nós estamos passando por uma fase da nossa família que tá difícil, mas ele tá ajudando. Ele já fez muita coisa e tá fazendo diariamente. Então, eu tenho que agradecer, gente. Eu não consigo mais falar. Você teve seu momento de entrega, de seu coração para Jesus, não teve? Tive sim, pastor. Amém. Que bem. Você tem convicção, então, que esse é o momento pessoal. É o momento. Amém. Se identificar com Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Parabéns aos três. Não, só contar. Quem você era antes? Que te levou a despertou você conhecer Jesus, né? E como foi o seu momento de entrega? Se conseguir falar. Bom, meu nome é Renata. Apresenta a sua família. Eu sou filha do Renato, da Yara. Bom, a família da minha mãe sempre foi evangélica, então a gente sempre conheceu a igreja. Eu fiquei um tempo muito grande sem ir na igreja. Voltei por causa do meu irmão, que não tá aqui porque ele foi viajar. Voltei por causa dele. E acho que depois que eu engravidei, eu comecei a entender que eu deveria participar do batismo. E é isso. Acho que é isso, pastor. Você tem a convicção, Jesus entrou na sua vida, se confessou Jesus como Senhor. Entende que esse é o caminho, né? Você se identificar com Jesus para sempre. Colocar aliança, né? De casamento com Jesus para sempre. Amém. Vamos aplaudir. Amém. Obrigado. Amém, queridos. Cada um tem a sua experiência, né? O seu momento, a sua vida. A gente fica muito feliz porque é uma oportunidade da gente perceber o quanto Deus é vivo, né? É vivo, é real, é pessoal. Ele fala com cada um de uma maneira que cada um entende. E isso é o mais importante. Nós louvamos a Deus por isso, por essa convicção. É o Espírito Santo que impõe essa convicção no coração. Não é abraçar uma nova religião, mas é uma experiência pessoal, né? Com Deus vivo, com Deus que fala, um Deus que se move dentro. A gente fica muito feliz por isso. Nós vamos ficar de pé agora, vamos fazer uma oração e vamos liberar para que os irmãos possam colocar, né, a roupa de batismo. E daqui a alguns minutos, depois da oração, nos encontraremos aqui ao redor da piscina nesse momento todo especial. Amém? Pedir para o Ciro fazer uma oração. Ciro, dê graça a Deus por esse momento. Pai, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Sim, Pai. Oh, Pai, como é bom ouvir esse testemunho, como é bom saber que o Senhor está cuidando da nossa vida, como é bom saber que o Senhor está resgatando pessoas e o Senhor vai nos usar ainda para muita obra na vida das pessoas. Sim, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado por aqueles agora que vão fazer, Pai, essa aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando. Abençoa e te agradecemos, glorificamos o teu nome por esse momento da nossa vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer já uma Normalmente isso tem, é muito triste. É formação diferente, né? A formação é uma coisa. Da reparatura. Agora com o Aleluia. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada.
em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Gislaine, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Por favor, fica desse lado aqui, ó. Você pega melhor. E conforme a tua palavra, enche-me até que Amém. Renata, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Glória a Deus! Glória! Acha que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Márcio, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Amém. Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Glória. O Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Hoje é um dia de muita alegria. Joelma, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Conselheiro, Conselheiro e amigo fiel, é a sua bondade, o Senhor, grande é o Senhor. suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim.
vários estão sobre mim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Suas obras têm fim. Oh, glória. Glória a Deus. Larissa, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Glória. Quente pouco. Aqui tá bom. Deus é fiel. Põe a mão na filmadora. Os outros batismos a gente ficava no sol. Aqui tá gostoso. Tua face eu quero, te quero. Glória a Deus. Aleluia. Fabiano, você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém, meu irmão. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Viva Jesus.